Olá, pessoal, espero que todos estejam bem. Estamos começando mais um Prosa com GSE. Hoje a gente está contando aqui com a presença do Andrei Gustavo de Souza. Eu sou o professor Gustavo Lobato, coordenador do grupo de pesquisa GSE, Grupo de Soluções de Engenharia. A ideia do Prosa com GSE é a gente bater um papo sobre temas diversos, né? E a gente agora vai fazer uma temática voltada para a área de dados, muito em virtude do início do curso, da oferta da primeira turma do curso de pós-graduação em análise estratégica de dados. Então, hoje a gente vai bater um papo com o Andrei. O Andrei é egresso do IFMG Campus Formiga. Vou deixar ele contar um pouco essa história dele, que o levou para a área de dados. E aí, espero que isso seja um pontapé ou uma ideia do que desenvolver, como desenvolver para quem está interessado nessa área. Tá? Então, Andrei, muito obrigado aí pela participação, pelo aceite do convite, né, por ter tirado um tempinho aí depois do trampo para a gente poder prosear também. Prazer, vamos que vamos. Vamos que vamos. Tudo bem, pessoal? Como o professor Novato já me apresentou aí, meu nome é Andrei, sou egresso do Campus Formiga, fui aluno do professor Gustavo, fui orientado dele, já fui membro do GSE, então sempre é uma satisfação, de alguma forma, voltar a falar, né, com os antigos professores. O professor Gustavo nunca deixa a gente sair muito longe, né, ficar muito ausente, a gente está sempre batendo um papo e é muito legal tá contribuindo, né, de alguma forma, com as experiências que a gente teve ao longo desses anos, seja academicamente, profissionalmente, e de uma certa forma ajudar, né, quem está começando, para quem tem interesse a trabalhar nessa área. A área de dados é uma área que está crescendo há muitos anos, já vem com crescimento constante, tem muita oportunidade para diversas áreas, não só para a minha área, que é ciência de dados, mas tem outras que eu vou abordar um pouquinho aqui, para comentar com vocês. Eu acho que para começar, né, Gustavo, eu acho que eu vou começar falando aqui, né, um pouco da minha trajetória acadêmica, e nisso eu já vou puxando alguns ganchos do porquê eu caí nessa área de dados, né, porque não Isso, foi algo que eu planejei a princípio, isso. mas as A ideia, inclusive, circunstâncias. é essa. Eu nem fiz a apresentação mais pro forma do Andrei, porque acho que o ponto legal vai ser ele mostrar, fazer essa trajetória dele, mostrar como que ele foi para a área de dados, e o que chamou a atenção, e, né, fez ele se apaixonar pela área, o que ele está desenvolvendo dentro dessa área. Então, Sim, pode ficar à vontade aí, André. beleza. Então, como eu já dei o spoiler, eu sou egresso do IFMG Campus Formiga, formado em engenharia elétrica entre 2010 e 2016. Fui da segunda turma, o Campus Formiga era, eu diria que uma semente ali, né? Uma ideia que foi iniciada ali em 2009, sou da segunda turma, e hoje já é um campus bem estruturado. A gente só tinha duas salas de aula, né, Gustavo? E hoje a gente já tem um campus muito estruturado. Trabalhei com diversos projetos de pesquisa com alguns professores, acho que foram 3 no total, um deles com o professor Gustavo, em diversos tópicos. Um foi mais em eletrônica, outro já mais em telecom, um projetinho mais em telecom, e um projeto com redes automotivas com o professor Gustavo, que depois até derivou meu TCC, que foi um protótipo de hardware de funções veiculares, né, até baseado em alguns dados que a gente simulou de sensores. Nesse meu tempo, né, nesse intervalo, eu também fui um dos contemplados da época do Ciências Sem Fronteiras. Fiquei entre 2013 e 2014 nos Estados Unidos, que também foi uma experiência muito enriquecedora, tanto para mim, né, que nunca tinha saído de Formiga. Então, foi uma vivência, uma experiência de vida muito enriquecedora, e também serviu para aprender, né, como outras instituições, outros pontos de vista funcionam academicamente. Isso mudou também meu modo de pensar, assim, tanto do que eu almejava no longo prazo, mas também a maneira que eu encarava a faculdade em si. A gente até Depois, chegou a né? escrever um trabalho, né, sobre isso, essa Inclusive a gente diferença de... escreveu, sim, eu e outros colegas, né? Que hoje cada um está para um canto, né? Alguns, eu e o Lucas estamos até na mesma área, mas cada um está numa área diferente, posso dizer que está todo mundo
todo mundo colheu os frutos, né, dessa oportunidade. Então, não foi algo... a gente brinca, né, que a gente atrasou 2 anos de formação, mas valeu muito a pena, né? Qualificou bem demais, né? Sim, com certeza. Aqui não está na ordem de que eu comecei, mas está na ordem que eu terminei, né? Então eu vou começar aqui pela UFLA. Assim que eu saí da graduação, eu senti que eu queria continuar trabalhando com sistemas automotivos. Eu tinha essa influência do Gustavo aí, que me trouxe para esse mundo, mostrou que existiam muitas oportunidades nesse mercado também, apesar de ser um mercado muito volátil, né, Gustavo? Você sabe melhor do que eu. Naquela época, ainda mesmo em crise, tinha bastante oportunidade. Cheguei até a fazer alguns processos seletivos para algumas empresas do ramo, mas eu senti que eu precisava ter uma especialização um pouco maior. E veio a calhar que aqui, perto de Formiga, né, 110 quilômetros de Formiga, tem a Universidade Federal de Lavras, que tem um curso de engenharia de sistemas e automação. E nesse curso de mestrado foi onde eu tive o meu primeiro contato com técnicas de aprendizado de máquinas, né, as famosas machine learning, com deep learning, todo aquele universo que eu não tinha na graduação, eu passei a ter. E veio a calhar que o meu background trabalhando com sistemas automotivos, o professor William, ele tinha um projetinho engatilhado já com utilização de redes neurais com dados do CAN bus do carro, né? Então a gente fazia coleta dos próprios sensores para desenvolver algumas análises, especialmente de perfil de condução, autenticação. Então, eu diria que nesse momento foi um momento de virada, né? Que eu saí, né? Que eu quis deixar de ser um pouco um engenheiro que trabalhasse na indústria automobilística para virar um cientista de dados. E naquela época, isso em 2017, ali 2018, o cientista de dados era o todo, tá? Existiam poucas outras cadeiras, então eu vou chegar nisso depois, mas o cientista de dados era meio que o faz tudo relacionado a dados. Então a gente era analista de dados, aquele que fazia uma análise pontual, o que criava modelos de aprendizado de máquina para tentar resolver um tipo de problema de negócio. E nesse Você meio recebia tempo... o problema e tinha que entregar a solução. Tem a solução. E às vezes nem tinha um problema, você nem tinha um escopo declarado do problema e você tinha que, olhando para os dados, descobrir onde é que estava o gap. Então, nem sempre... O problema existia de uma forma macro, né? Mas a gente não sabia a causa. Às vezes precisava de descobrir o que é a causa para depois partir para uma solução. Mas tudo isso dentro de um ecossistema voltado para dados, onde dados é o insumo para tudo, né? Nesse meu tempo, né, eu já decidido, comecei a aplicar para vagas de cientista de dados júnior. E em 2018 teve esse programa de especialização em Data Science que era ofertado pelo Itaú. Então, eu fiz o processo seletivo no Itaú, era um pool ali de milhares de candidatos, e aí 60 foram selecionados para fazer o curso de fato, né? Esse processo, até falando um pouco do processo seletivo, foi um processo bem de 2 etapas, bem parecido com o processo de trainee, para quem já fez processo de trainee, foi bem parecido. Então, antes teve algumas fases eliminatórias que eram de testes de lógica, testes de programação, teste de estatística, até um testezinho de SQL, que eu nunca tinha mexido na vida. E um teste que media um pouco, né, do quão familiarizado você já estava com as ferramentas de machine learning. E depois teve uma dinâmica de grupo presencial em São Paulo, lá na sede do Itaú, que foi aquele bem de como você trabalha em equipe, como que é o seu perfil, bem para filtrar os seus soft skills, de como você trabalha em equipe, de como você lidar com questões reais ali, né, com cases reais. E fui aprovado, né? Então, em junho de 2018, eu me mudei para São Paulo, não tinha terminado o mestrado, levei os dois em paralelo. Meu orientador de mestrado aprovou essa mudança, achou que seria benéfico também para minha carreira, e esse apoio dele foi muito bom, porque eu não precisei abandonar o mestrado, né, que foi concluído ali em 2019. E, entre aspas, parei por aí, né, porque na área de ciência de dados, e seja qualquer outra for cadeira técnica, não dá para ficar parado, né? A gente tem visto aí que tudo tem mudado muito rápido, a gente está vivendo o boom da inteligência artificial e agora. E
posso dizer, né? A maneira que eu trabalhava há 2 anos é diferente da maneira que eu trabalhava há 6 anos e está totalmente diferente. O importante é você estar sempre se Atualizado. atualizando, seja até informalmente, né? Você não precisa estar matriculado no curso, mas se você consumir os conteúdos corretos Uhum. e pensar fora da caixa, você já está ficando por dentro, né? Tenho certeza que faz muita pesquisa bibliográfica, busca artigo para entender como, né, está trabalhando com um determinado problema, com uma determinada temática. Vamos ver o que o pessoal está trabalhando, desenvolvendo associado a isso. Até talvez você não precisa desenvolver a roda, né? Às vezes alguém já atuou com a roda aí, num outro problema, em outro lugar do mundo. Exatamente. E não só em artigos científicos, a gente faz bastante uso de artigos científicos, mas até em outras fontes que são. Os próprios artigos científicos, normalmente, para a área de dados, já derivam em algum pacote Python, Uhum, né, normalmente. Então a gente procura esses pacotes, entende como eles funcionam. Normalmente tem um link para um artigo para referenciar, caso for para uma pesquisa mais acadêmica. Mas o que eu costumo dizer é que, diferente do que a gente pesquisava, né, na época da pesquisa na área automobilística, da área automotiva, de funções, era tudo muito proprietário. Então era isso. difícil de você, academicamente, trabalhar nessa área, tudo era muito restrito. Uhum, Na área de dados, não, tudo é muito mais do lado open source uhum, da coisa. Então você não guarda a técnica para si, uhum, normalmente. Né? Tem algumas empresas que fazem isso, mas essas empresas até ficaram um pouco para trás, né? uhum, Que forneciam esses serviços de análise de dados, acabaram perdendo tudo para a força do open source. Né? uhum. Agora, aqui falando um pouco do meu histórico profissional, o Gustavo brinca, né, que eu troquei de emprego várias vezes, mas isso é reflexo tanto da volatilidade do mercado, né, tanto das oportunidades que aparecem para a gente. Então, isso serve até para ilustrar, como o Gustavo mesmo falou, a, que a área é boa, tá? Então, a gente consegue fazer trocas ali que são benéficas para a nossa carreira sem muito esforço, digamos assim. Para quem é bom de serviço, não vai faltar oportunidade. E aí as oportunidades vão aparecendo, você vai avaliando se é mais adequado, se não. O Andrei, normalmente, ele me ligava a hora que surgia a oportunidade, ele entrava em contato. Ó, tá desse jeito. Aí a gente proseava um pouco, acabava, né, retomando o contato e vamos que vamos. E algumas aí ele Exatamente. já nem ligou. Falou assim, ó, tô te ligando para falar que eu mudei. No começo a gente ficava um pouco seguro e o professor Gustavo, como ele tinha uma experiência profissional em diversas empresas também, ele era um bom conselheiro aqui para essas mudanças, né? E depois a gente vai conquistando a maturidade necessária, a gente já começa a ser mais firme nas nossas decisões, né? Uhum, Mas sempre ali contando, mantendo a par, né, do que a gente está fazendo. uhum, E aqui por alto, pessoal, acho que eu vou passar aqui um pouquinho de cada dessas empresas e de cada um desses cargos que eu passei e falar um pouquinho, né, do que eu fiz, né, do tipo de projeto que eu estava em de cada uma dessas empresas, né. Como eu disse, iniciei no Itaú, né, ali como uma espécie de trainee, fui fazendo a pós-graduação, mas em janeiro de 2019 foi onde eu comecei de fato a atuar como cientista de dados 1, que é o cientista de dados uhum, júnior do Itaú. Ali eu acabei caindo numa área que o Itaú tem cientista de dados em basicamente todas as diretorias, tá? E pensa numa empresa do tamanho do Itaú, que mais de 100 mil colaboradores, são basicamente múltiplas empresas dentro do próprio Itaú, né? Então cada um tem sua metodologia e eu acabei caindo na área de pessoa jurídica, né? De crédito e cobrança de pessoa jurídica. uhum, Universo totalmente novo, né? Eu acabei de recém-saído da engenharia, mestrado, e já entrar na área de finanças foi um desafio muito grande, mas acho que com muita humildade, né? Se você colar nas pessoas certas, você tiver a humildade de pedir ajuda e querer aprender com as pessoas que estão ali há mais tempo, vai ser sempre uma mão para te ajudar. Isso foi muito bom para mim, porque eu consegui crescer desse aspecto, né? Essa coisa que me faltava, eu consegui suprir através desses relacionamentos, dessas ajudas que eu sempre pedi para esse pessoal. E questão de projetos. Eu acho que tanto no Itaú e dando já
um passinho adiante no PicPay e na John Deere, os três são instituições financeiras. Apesar da John Deere ser uma fabricante de máquinas agrícolas, ele tem o braço financeiro dela, né, que faz todo o financiamento próprio de maquinários, então ela tem toda uma operação bancária por detrás, e eu trabalhei nessa operação bancária da John Deere. E o que eu aprendi trabalhando nessas instituições financeiras é que antes de se chamar ciência de dados, já tinha um pessoal muito bom, né, que fazia aprendizado de máquina, mas com outro nome, que era até o aprendizado estatístico, né, uma regressão logística, uma árvorezinha de decisão, que são coisas que são antigas, não são recentes, mas que já era feito. O que mudou, né, para virar ciência de dados, né, de o cientista de dados ser o responsável por fazer toda essa modelagem de risco de crédito, de propensão à regularização, no caso da cobrança, segmentação de perfis, né, de clientes, foi a capacidade computacional. Foi isso que mudou, basicamente. Volume, né? Volume, massa de dados e capacidade de processamento. As redes neurais existem desde a década de 50, mas não tinha computador parrudo o suficiente para rodar, né, para fazer o treinamento dessas máquinas. E aí, nas últimas 2 décadas, a gente teve essa explosão, né, de maior capacidade, computação em nuvem, você consegue ter o hardware on demand, né? Então, você consegue ter o hardware a partir do que você necessita, né? Você não precisa ter só a máquina física. Mas as técnicas não mudaram tanto, né? Tanto que eu trabalho muito com regressão logística, que é uma técnica estatística tradicional. Aprendi muito sobre análise de dados nesse período, né? De como que você analisa o resultado de um modelo, como que eu sei que esse modelo é bom o suficiente para entrar numa esteira de decisão de aprovação de crédito ou de renegociação de cobrança. Né? Então, isso são... E tem que eu costumo dizer, tem um trade-off. Se você trabalhar com crédito, é legal, mas existem barreiras regulatórias muito fortes. Então, você pensa, eu vou colocar um deep learning aqui, vou criar uma rede neural super profunda para resolver esse meu problema. Normalmente não precisa. Não precisa, porque você está usando um canhão para matar um mosquito. E outro que é o ponto de vista de interpretabilidade. Eu acho que o grande buzz antes da inteligência artificial do mundo da data science era o XAI, que era o Explainable AI. Então, você tinha essa necessidade de ter um senso de justiça, que a gente chama de fairness, né? Isso tanto do ponto de vista regulatório, né? Para o cliente saber por que ele está tendo aquela decisão, mas também do ponto de vista ético do AI, né? E nesse meu tempo, né, eu fiz essas trocas aqui, principalmente do PicPay, porque o Itaú trabalhava com on-premises, para quem não sabe on-premises, então o Itaú tinha a própria infraestrutura de dados, e a gente estava num momento muito latente de crescimento de cloud, e eu tive a oportunidade de trabalhar com isso no PicPay, e na John Deere também. E nesse meu tempo eu comecei a entender como todo o ecossistema de dados funciona. Até falando, eu sou cientista de dados, né? O cientista de dados é o que faz a maior parte científica, né? Que entende o problema, modela esse problema, rascunha hipóteses, até falando do método científico, né? Que a gente aprende no mestrado e até na graduação. Você rascunha as hipóteses e você trabalha na solução daquele problema com base nessas hipóteses. Isso que o cientista de dados faz. Um braço muito forte em programação também, mas o foco maior é fazer a ponte entre o negócio, a área de business, e a parte técnica, né? Como você transforma esses dados em valor. Mas nisso você tem um engenheiro... pode falar. Eu acho bacana você falar isso, pelo seguinte, porque massa de dados tem, né? Hoje em dia a gente está num mundo com essa tendência, volume de dados, grande quantidade de dados, para depois a gente passar para informação, né, efetiva. Mas é fundamental isso que você falou. Assim, eu estou trabalhando com um projeto em determinada área, eu tenho que entender do que se trata esse projeto, da questão do negócio, da questão da empresa, o que aquilo representa para a empresa. Eu tenho que entender do negócio também, porque senão é só um volume de dados que eu não vou saber o que efetivamente eu quero fazer com aquilo, né? Então, é importante eu ter essa visão a respeito do negócio também.
E associado e atrelado a isso que você mencionou da metodologia científica, do método científico, porque efetivamente você quer solucionar algo. Você tem que buscar alguma, né, propor alguma hipótese para você analisar com base nesse estudo dos dados, com base no entendimento do negócio. Senão você vai propor, você pode chegar a propor hipóteses, mas que não tem relação nenhuma com o negócio em si. Então, por isso que essa ponte dos dois é importante e fundamental, na realidade, poder fazer essa análise. E outra questão interessante que você tocou aí, eu estava até conversando com um colega professor aqui de Betim, semana passada, foi o que você falou, pessoal. Tem muita gente que dá um tiro de canhão, porque, entre aspas, é bonito falar de deep learning, então eu vou aplicar uma técnica de deep learning para solucionar um problema. E às vezes não tem necessidade, né, de ter, de aplicar uma técnica, talvez, de uma nomenclatura mais bonita no momento. Né? Você tem que aplicar uma técnica que solucione o seu problema, que entregue o resultado esperado. Né? Mas pode continuar aí. Exatamente, exatamente. Acho que teve um meme que eu vi no LinkedIn recentemente, né? Que a gente tem uma infraestrutura disponível com diversas redes neurais pré-treinadas, inteligência artificial. Dito isso, vamos usar uma regressão logística. Então, é o que precisa. Bom, e acho que voltando, né, um pouco, quando eu tive esse entendimento, né, das diferentes cadeiras, acho que para diferentes perfis, para quem quer trabalhar com dados, acho que eu já passei uma pincelada no que o cientista de dados faz, mas também tem o engenheiro de dados, que é o cara que garante toda a infraestrutura, né, todo o pipeline de dados, desde o que está no aplicativo do banco, desde o que está em qualquer outra fonte de dados, né, seja aplicativo, seja qualquer outro tipo de sistema, e serve esses dados, né? Torna esses dados, cria o acesso democrático desses dados de modo que não só o pessoal de ciência de dados, mas também os analistas consigam trabalhar em cima desses dados e gerar relatórios, gerar gráficos, dashboards. Tem um engenheiro de machine learning, que foi algo apartado da ciência de dados, que tem uma frase, né, que o engenheiro de machine learning é o cientista de dados que sabe programar, até falado aqui no meu atual emprego. Eu gosto muito dessa área, mas é a área que trabalha como você vai servir esses modelos de machine learning no final do dia, né? Porque modelos ali que você tem que automatizar, você não pode ficar gerando isso na mão, na cadência que é necessária. Então, essa cadeira ela é para isso, né? Aí hoje você já tem o engenheiro de AI, né, que é mais responsável por criação de agentes de AI, que é um pouco mais apartado, mas também está um pouco dentro desse universo de dados, principalmente porque ele usa muita fonte de dado interna para fazer o enriquecimento dessas inteligências artificiais comerciais, né, que a gente chama de RAG. Então, no fim, tudo gira em torno de dados, né? Aí, em 2000 Tá certo, 2023. Achei que eu tinha errado a data aqui. Já é tanto emprego que a gente acaba se perdendo. Saindo da John Deere, eu queria dar uma viradinha de chave na minha carreira durante um tempo, sair um pouco do mercado financeiro e ter a oportunidade de trabalhar em times internacionais. Encontrei isso na Dell. Na Dell eu trabalhava num time global de plataforma de AI. Então, a gente atendia diversos times ali internos da Dell, em projetos até de médio prazo, então não era projetos de tiro curto, como eu estava acostumado a ver nas instituições financeiras, e tinha um rigor técnico da parte de engenharia de software muito maior. Então, para mim, foi uma virada de chave que serviu como escola, tanto para colocar o inglês no lugar, né, melhorar a prática de inglês, conhecer, trabalhar com um time global de diferentes lugares do mundo, trabalhar com projetos que fugiam um pouco da alçada financeira e também trabalhar com problemas diferentes. E esses problemas diferentes já envolvem um pouco mais pensar fora da caixa. Como, por exemplo, na Dell eu trabalhei muito com problemas de supply chain. E o que isso quer dizer? Então, eram problemas de logística que a gente tratava dentro da Dell. Um dos projetos que eu trabalhei era um projeto de otimização de portfólio da Dell, no site da Dell mesmo. Então, quais são os notebooks que vão ser comercializados na Dell, no site da Dell em determinados países.
Nós criamos um projeto de otimização usando, num primeiro momento, algoritmos genéticos. Então, já fugiu um pouquinho do escopo mais tradicional, mas são coisas antigas também, né? Eu não estou falando de coisa muito nova, né? Mas são coisas que você aprende mais do ponto de vista acadêmico, científico, do que do ponto de vista de negócio. Então, de novo, né, fazendo aquela ponte da ciência, né, para a realidade da academia, da ciência, para a realidade da empresa, né. Então, nós trabalhamos nesse projeto, foi um projeto que a gente ficou, acho que 8, 9 meses trabalhando nele, iterando, já um caráter mais de desenvolvimento de software, né, que a gente ia fazendo as entregas e, ao mesmo tempo que a gente recebia o feedback dessas entregas, a gente ia melhorando todo aquele ecossistema que a gente, porque a gente no fim criou foi um ecossistema. E isso, uma equipe bem multidisciplinar, né? Então a gente estava ali com a frente de ciência de dados, tinha umas 2, 3 equipes ali com 2, 3 cientistas de dados, então eram uns 9 a 10 cientistas de dados trabalhando nesse projeto, porque além dessa frente de otimização, tinha uma frente de forecasting, que era a predição de demanda. Então, quanto que a gente espera vender de notebooks na Irlanda, na Noruega, que é esses países pilotos que a gente estava trabalhando. Então, tinha esses times e tinha o time de plataforma, né, que integrava isso tudo e colocava numa interface que poderia ser gerenciável pela liderança. Então, tinha todo um time. Acho que foi uma experiência bem legal, assim, para mim, trabalhar, né, com dessa maneira. Mas depois de um tempo, eu acabei já me mudando também. Trabalhei como consultor, né? Acabei indo para a BIS, né, que é o braço B2B da Ambev. Para quem não sabe, B2B é o Business to Business da Ambev. É um aplicativo em que o lojista consegue fazer seus pedidos não só da Ambev, né, que o Ambev é só a Brasil, a nível Brasil, mas a Bembev é aqui a todo nível global da companhia. Mas que você consegue fazer o pedido dos seus produtos através desse aplicativo, dessa plataforma. Eu estava como consultor, mas eu trabalhei num projeto também de logística, de supply chain, porque imagina a quantidade que a gente chama de sales representatives, né, que visitam os lojistas também, além do aplicativo, e como que você otimizava a rota desses milhares e milhares de que a gente chamava de BDRs, de colaboradores. Manualmente isso é impossível, então a gente acabava utilizando algumas técnicas também de otimização, no caso aqui está até falando bem por alto, né, como se fosse um caixeiro viajante, né, para fazer otimização de rota, e também alocação de visitas. Então tem cliente que prefere 4 visitas no mês, tem cliente que prefere 2, tem cliente que merece 2, tem cliente que merece 1, então não é só o que ele quer, mas também é o que a gente pode fazer por ele, dado o ticket que ele entrega para a empresa. E nesses 3 meses que eu fiquei lá também, a gente entregou um projetinho de otimização de rota e de alocação de visitas, né? Falando assim, bem por alto. Só aí dá para você perceber, você tem projetinho que é projeto, entre aspas, vamos chamar tiro curto, e aí você tem vários pequenos projetos, não pequenos, mas vários projetos de tiro curto que você tem que desenvolver, mas também você tem projetos de médio e longo prazo, igual você falou, principalmente na Dell, né? Sim, isso depende muito, acho que do apetite, né, de entregas de cada empresa. No setor bancário, o life cycle é um pouco maior, né, de entregas, então, até por questões regulatórias, você tem que manter uma certa estabilidade das entregas que você está fazendo. Na Dell, não. Ali, não é porque o projeto foi de longo prazo que no primeiro mês a gente já não tinha que ter uma V0 entregue. Sim, né? A entrega não é só a entrega final, né? Você tem que ir demonstrando o resultado que aquele projeto é viável e se aquele projeto de médio prazo. Né? Exatamente. Então você acaba retroalimentando. Então, esse projetinho da BIS a gente entregou uma V0, mas o time que ficou lá trabalhando, com certeza ficou iterando e melhorando com base nas métricas, né? Com base nas falhas, porque nada é perfeito. Costumo dizer, né? Mas você entregou um projetinho que não é o bom o suficiente, mas às vezes você ter algo é melhor do que você não ter nada, né? Importante você começar, né?
é importante você começar. Então, para a própria empresa, é interessante ela ter um nível de inteligência básico por detrás do que deixar tudo no modo aleatório, né? Uhum. E mais recente, E aí você né, amigo, voltou para a financeira. voltei para o financeiro, né? Eu tava com essa vontade de voltar já. Eu gosto de trabalhar no setor financeiro, apesar da minha curiosidade, né, de querer aprender outras coisas. Eu estava com essa vontade, né, de voltar para o financeiro e acho que casou muito bem o que eu estava querendo, né, para a minha carreira e essa oportunidade que apareceu no Nubank. Tanto que eu consigo manter um pouco do caráter global da minha atuação, apesar de eu trabalhar em projetos mais hoje do Brasil, mas o Nubank ele oferece oportunidade de trabalhar com times tanto da América Latina, da Europa e dos Estados Unidos. Uhum. E hoje eu estou trabalhando, sou o primeiro cientista de dados aqui, né? Então eu entrei como uma pessoa que vai ajudar o time a estruturar todo esse sistema de ciência de dados, todo esse ecossistema, mais voltado para o público de alta renda, que é um público que o Nubank tem focado mais nos últimos anos, né? Você deve conhecer ali o Ultravioleta, que é o segmento premium do Nubank, Uhum. e estou trabalhando mais nessa parte, mais na parte de produtos, não tanto voltado a crédito, mas Uhum. todo o life cycle do cliente, né? Que é o ciclo de vida, como que a gente consegue entender o que cada cliente está querendo dizer para a gente. E, assim, é difícil porque o Nubank hoje está com 110 milhões de clientes só no Brasil. Uhum. E imagina o tanto que é difícil trabalhar com uma massa de dados tão grande, né? Então, o desafio é grande, mas também acho que a motivação também é grande, porque o Nubank tem passado por uma transformação muito grande. Acho que todas as empresas do mundo, né? Acho que a gente pode até dar essa pincelada agora, que o uso de inteligência artificial, ela virou uma regra. Eu acho que a Uhum. gente está passando por uma revolução que foi semelhante ao que a gente vivenciou com a criação da internet, com o uso, com a popularização do uso de computadores e voltando até um pouco atrás, né, com a invenção com a popularização da eletricidade e com a criação do motor a combustão, sabe? A gente Uhum. está vivendo uma mudança de paradigma no trabalho muito grande. E, e isso muda a maneira com que eu tenho trabalhado, né, que meus colegas têm trabalhado. Hoje é mais importante você entender o que você está fazendo do que você ter habilidade de programar. Então, Uhum. por exemplo, aqui no Nubank a gente trabalha para infraestrutura de dados com uma linguagem que eu nunca tinha trabalhado, que se chama Scala, que é Uhum. uma variação do Java. Para eu que Uhum. estava trabalhando há anos com Python, é uma mudança muito grande, mas com inteligência artificial isso se torna, eu não diria trivial, porque trivial acho que é muito forte, mas se torna fácil, se torna Aquela fácil. inércia inicial de você pegar algo novo, a transição é mais suave, né? E o Exato. importante peraí, eu tenho que entender o que aquele está gerando de resultado está coerente com o que eu preciso. Então, assim, você está por trás, a inteligência por trás, ok, é uma IA, mas a inteligência por trás ainda é sua, você que está no comando da parada. Sim, eu acho que é bem isso. E também o fato de você tem que saber o que está rolando ali, né? Uhum. Então você tem que Eu ser o acho que juiz que vai determinar se tá bom ou se não tá bom. eu estava comentando exatamente isso com o Lucas, que também vai vir falar com a gente, falando, né, ele também empresa associada a isso, né, vocês têm pela própria empresa incentivo para poder utilizar essas IAs para justamente gerar uma produtividade maior, né? Com isso a empresa gera resultado também. E só que assim, o ponto principal é ter o cuidado de, peraí, eu estou usando a IA, eu estou precisando de um código que faça determinada coisa. Ok, eu vou ter esse auxílio da IA para isso. Mas não é pegar a resposta da IA e acreditar 100% que aquilo é a melhor solução. Analisa, né? Faz uma rodada de análise, testa, valida, pesquisa se não tem algo complementar que não está inserido ali, que você pode até sugerir para que seja inserido pela própria IA, mas assim, não pegar chegou isso aqui pronto, isso aqui é o melhor resultado, pronto, acabou. Não, aí é serviço porco. Serviço porco não tem lugar no mercado, não. Exatamente. E não só na área de dados, na área de programação, mas essa mudança tem afetado todo mundo, né? É a Uhum. maneira com que você trabalha. Eu acho que uma analogia bacana é antes.
Antes eu demorava, sei lá, 3, 4 meses para fazer uma entrega de um modelo na parte de crédito, né? Uhum, Hoje você consegue em 1, 2 meses, com uhum, tranquilidade. Então, uhum, basicamente, a gente saiu do paradigma de trabalhar para derrubar árvore, um machado, agora a gente tem uma motosserra. Então, uhum. e a motosserra você tem que tomar cuidado com ela, né? Senão ela pode te machucar. Exato. Olha, eu passei slide aqui, cara. Não era para eu ter passado, não. Esse aí era tema até oculto, mas era. Tá valendo. A ideia, gente, quando né, a gente convidou o Andrei para prosear aqui com a gente, era até assim, não ter um tópico específico dentro da área de dados para ele falar. Os outros convidados também que a gente vai ter dessa área, a ideia é essa. Por quê? É para mostrar um pouco que, de diferentes áreas, como que você pode acessar e trabalhar nessa área de dados. Né? Volta um pouquinho aí no seu slide, Andrei, lá do primeiro mesmo, ou o segundo aí, ó. Tá o ITA aí, ó. Eu lembro direitinho que isso era 2019, 2020, foi a época que você tinha, acho que você já estava no Itaú, né? Depois de ter feito a especialização, ou após lá, associado no ITA, e a gente já começou ali a trocar as ideias para entender, peraí, cara, mas o que que usa? E aí, quando a gente conversava, eu falei assim, velho, mas o que usa é o que a gente, boa parte é o que a gente vê na graduação, só que a gente acaba não dando aquela atenção toda na graduação. A gente não tem aquele cuidado todo quando a gente está vendo uma disciplina de estatística para a estatística. Hoje eu acho que até essa visão mudou um pouco por causa da área de dados. Quando você vê uma álgebra linear, uma geometria analítica, você também não dá aquele valor todo. Por quê? Você quer ver aquela disciplina. Quem está numa área de elétrica, de eletrônica, você quer ver aquela disciplina mais técnica. Você não quer ver essa base. Só que, querendo ou não, na área de dados, essa base está presente em quase tudo que você está fazendo, né? E ela te auxilia bastante nesse processo. Então, acho que é interessante também ter esse feeling, né? Como é que você sentiu quando você estava fazendo a especialização lá em Data Science e, ao mesmo tempo, assim, peraí, isso aqui eu já vi, só que agora eu estou vendo com outros olhos para aplicar nisso daqui. Foi mais ou menos isso? Foi, foi uma sensação ali de revisitar coisas que estavam guardadas, né? Que a gente achou que nunca ia utilizar, né? Uhum, Tanto que nesse curso do ITA eu fiz disciplinas de álgebra linear, fiz disciplinas de estatística, que são disciplinas que eu fiz no curso de engenharia. uhum, Né? Além de outras, né, complementares, mas você vê que aquela formação básica ali. Há muita gente me pergunta: ah, mas você é engenheiro e você acabou indo para uma área que trabalha mais com programação, né, digamos assim, uhum, falando a grosso modo, do que com engenharia elétrica, né? Mas a engenharia, ela me deu a base, né? Ela deu aquela uhum, sustentação. O que mudou foi a aplicação. Em vez de eu aplicar isso para a área de elétrica, de eletrônica, eu apliquei isso para áreas de dados. uhum, Mas está tudo interconectado. E eu acho que é importante, acho que até para o pessoal que está na graduação entender que a carreira ela não é linear. Talvez você ache que você vai seguir daquela maneira, mas ela é totalmente cheia de curvas, uhum, de recálculos de rota, quando você vê que encontra oportunidade e você está fazendo aquilo que você gosta, que acho que no meu caso, eu encontrei algo que eu gostava de fazer. uhum, É, e isso é normal. E eu acho que o principal é ter coragem, né? uhum, Eu lembro que a gente trocava muita ideia no começo, né? Quando eu fui para São Paulo, acho que dava um frio na barriga muito grande. Todas essas trocas de emprego que eu fiz, aquele trade-off entre a estabilidade, né, e o novo. uhum, Mas quando você está novo, você tem a possibilidade de errar um pouco. uhum, Acho que tem que aproveitar, né? uhum. Não, legal. A ideia, gente, era, como eu falei, era trazer o Andrei aqui para conversar um pouco, mostrar essa breve carreira dele, né? Estamos falando de uma formatura lá 2016, né? Super recente, nós estamos falando de 10 anos, pô. O que é isso? Com 10 anos, ó, olha a experiência que ele já adquiriu, né? Pelas empresas que ele já passou. Sei que tem coisa aí que ele ainda deixou off, porque foi pouquinho tempo, foram atividades até como docente, mas, assim, mostrar que a oportunidade está aí, você desenvolvendo, você construindo a evolução, não parando, né? A gente tem que buscar conhecimento sempre. Mostrar que boa parte está na base do que a gente já viu, alguma vez a gente já viu,
Então, metodologia científica tem praticamente todos os cursos, não só nas engenharias. Estatística também hoje está com uma amplitude muito grande. Então, assim, busca entender o cenário dessas disciplinas. O Andrei, voltando, a própria pós em análise estratégica de dados, que a gente está iniciando a turma, primeira turma em 2026, a gente efetivamente começou a estruturar esse curso em 2024. Mas prosa sobre ele, sobre entender o que desenvolver, que tipo de viabilidade, o que estaria inserido dentro dele, não foi algo construído da noite para o dia. Isso vem de muitas conversas, inclusive com o Andrei. Né? O Andrei participou de conversas lá atrás para a gente entender esse cenário. Por quê? Eu estou no cenário de uma universidade, de um instituto federal. Então, eu não estou vivendo ali dentro da empresa, do mercado, qual a demanda dele. A gente até tem muito contato com empresas, mas o dia a dia, a gente está no dia a dia da instituição, do Instituto Federal, né, da área acadêmica. Aí, tendo contato com as pessoas que estão no mercado, a gente pode entender, olha, o que é interessante ter um curso. Lembrando que não tem condição da gente colocar tudo que a gente quer, e a gente definiu um alinhamento, mas que a gente, né, denominou de análise estratégica de dados, que é justamente por isso. Talvez seja o pontapé inicial para a área de dados, para entender como trabalhar nesse meio, para entender as ferramentas, mais do que não só as ferramentas, mas como aplicar o conhecimento de estatística, o conhecimento de metodologia científica, o conhecimento de, sim, programação aplicada para essa área, né, no Python, que ainda é extremamente aplicado. Ou seja, ter essa base para poder construir aquela análise do, né, o pipeline ali da parte de dados. Talvez mais adiante, evoluindo, porque o mercado também muda as denominações, hoje eu acredito que a entrada no mercado de dados seja mais para um analista. Aí depois ele passa para o cientista de dados, né? Então o analista chega até uma determinada entrega, o cientista evolui, com base em materiais que o analista já desenvolveu. Né? O storytelling, então, você construir dashboards que entreguem resultados que o pessoal da gestão, da liderança saiba de forma clara, fundamental. Então, acho que assim, só fazendo uma pontezinha aqui para o curso nosso, que já está rolando, mas importante ter essa prosa nesse sentido, de mostrar que as coisas vão mudando, a gente poderia ter ficado quietinho ali, acomodado na nossa área, já estava funcionando ali no caso no campo de Formiga, no meu caso agora aqui no campo de Betim, mas a gente quis também ajudar o mercado, também ajudar, né, quem está envolvido e está querendo outras oportunidades. Eu acho que essa está sendo uma oportunidade bacana. Vocês ainda vão ter, quem é da pós em análise estratégica, ainda vai ter, ouvi falar muito do André, que o André, desde lá de trás, a gente vem conversando sobre a pós, e com certeza vamos ter contribuição dele para o futuro. Quer finalizar dizendo alguma coisa, André? Pode voltar lá naquele último slide seu que tem o seu LinkedIn, pessoal, né, te buscar lá no LinkedIn, se quiser trocar uma ideia contigo. Pode eu deixei aqui meu e-mail, acho que ninguém usa e-mail, né? Mas tem um LinkedIn aqui para quem quiser adicionar e entrar em contato, para a gente trocar uma ideia. E para o pessoal do curso, né, da especialização, acho que vai ter oportunidade para a gente trocar uma ideia também, não sei se pessoalmente, mas virtualmente, ao vivo, né? Digamos ao vivo. E acho que aproveitar a oportunidade, né? Como o professor disse, é um curso que ele dá uma base muito boa para, independente da carreira em dados que você quiser seguir depois. Eu acho que isso é um gap que vai ser preenchido com esse curso. E aproveite a oportunidade, tá? Acho que não só não só, como eu posso dizer, aproveita a oportunidade e fica de olho, né? E não só fica na academia, mas fica de olho nas oportunidades de mercado, utilize-se de ferramentas como o LinkedIn para ver o que o pessoal está fazendo, para criar conexões nessa área de dados, para começar a ver quais são as oportunidades, o que o mercado está buscando. Porque tudo está muito rápido, está evoluindo muito rápido, então... Acho que já é importante mostrar que está correndo atrás. Então, está fazendo Exatamente. estrutura, igual, né, o pessoal que vai desenvolver a pós, eu sei que não é todo mundo que está assistindo aqui, mas a gente tem disciplinas que estão voltadas para projetos aplicados.
A pós foi estruturado para isso, né? O Andrei participou também dessa troca de ideias para a gente entender o que era mais relevante de alocar e não alocar. Então, assim, você está gerando um resultado de um projeto que foi seu, que você desenvolveu, mostra isso, documenta isso. Ah, quero documentar no Git, coloca no Git. Quero colocar algum post no LinkedIn, coloca. E também acompanha o que está acontecendo no mercado para você ver, olha, eu estou me capacitando aqui. Mas lembra que a capacitação não é só aqui, né? Você tem capacitações também complementares. Eu acho que na minha primeira aula ou segunda aula eu falei sobre, por exemplo, a plataforma Mais IFMG, onde você tem diversos cursos de curta duração, onde você pode aprender, por exemplo, eu tenho dificuldade com estatística, então eu vou lá, curso gratuito. Eu não sei SQL, né, que você comentou aí na seu primeiro processo, você não tinha mexido com SQL. Lá tem um curso sobre SQL, Power BI, né? Então, outras ferramentas. Então, assim, busque conhecimento. Acho que hoje em dia tá mais compartilhado esse conhecimento, então tem como a gente buscar, não necessariamente através daquela estrutura formal de um curso acadêmico. Embora esse nosso aqui vai te dar uma base bem legal. Andrei, obrigado, te liberar logo aí, também me estender mais o nosso tempo aqui com o pessoal. Mais uma vez eu agradeço pela sua disponibilidade, sua apresentação aqui. Não tão breve, porque com 10 anos ele já tem experiência em diversas empresas, mas é bom falar. E só agradecer, cara. Estamos à disposição aí também para que precisar. Obrigado também pela oportunidade e pode contar comigo aí para os próximos desafios aí. Beleza. Valeu, abraço, gente. Nós vamos ter outros prosas com GSE falando dessa temática. A gente deve conversar com o Lucas, com o Frederico. Vamos buscar aí outras oportunidades. Grande abraço para todo mundo. Até mais.